The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta palestra online. É com grande prazer que nós aqui da CT estamos hoje para apresentar para vocês esse workshop que acontecerá em agosto, a proposta desse workshop, e durante esse período aqui na palestra que a gente vai ficar junto, é o que a gente vai fazer, poder apresentar essa proposta. Então, antes da gente começar propriamente a palestra, eu gostaria que vocês observassem aí na tela de vocês, do lado direito, essa área onde vocês podem enviar perguntas durante a palestra, que ao final do período eu vou abrir um espaço para responder essas perguntas, e vocês podem observar aí, através da letra A área de question. Onde está a letra B, é onde vocês digitam e clicando em Send na letra C, você envia para a gente as suas perguntas. Aí tem uma equipe aqui recebendo e selecionando as perguntas. E ao final eu vou poder responder todas elas. As que não forem possível por questão de tempo, vocês podem enviar por e-mail, que eu também vou disponibilizar ao final da palestra, e todas elas serão respondidas. Então, muito bem, vou me apresentar para vocês. Eu trabalho com hipnose ericksoniana, tenho formação com o Dr. Stephen Paul Adler, com reconhecimento internacional, sou hipnoterapeuta, com certeza a hipnose ericksoniana hoje é uma das ferramentas que eu mais utilizo, mas o principal de tudo é ser uma grande apaixonada por essa técnica, né? Ser muito envolvida com a filosofia ericksoniana. Eu acredito que Milton Erickson, entender o trabalho de Milton Erickson, compreender a técnica da hipnose ericksoniana, implica em absorver uma filosofia que Erickson viveu e deixou. Essa filosofia possui uma sabedoria infinita no que se refere a compreender o potencial humano, a quantidade de recursos que temos para nos desenvolver, nos curar, crescer, enfim. É um trabalho fascinante e eu estou aqui para poder compartilhar desse conhecimento com vocês hoje. Então, começando, vamos falar dos objetivos desse encontro de hoje, dos objetivos dessa palestra. Para podermos desenvolver a palestra de hoje, nós vamos passar por alguns temas centrais ao longo desta 1 hora. A ideia principal é apresentar a proposta do workshop, que acontece agora em agosto, onde nós estaremos com uma das maiores autoridades mundiais da hipnose ericksoniana, a Beth Erickson. E para isso, vamos entender um pouco desses tópicos que estão aqui no slide, que nós consideramos importantes para esclarecer as características do trabalho ericksoniano, entender as bases desse trabalho. Vamos deixar bastante claro o que será feito nesses 2 dias, e principalmente vamos ter uma perspectiva maior do que é a filosofia ericksoniana. Então, passando por esses pontos, nós vamos construindo um quadro ao longo desse período e reforçando a questão das perguntas que vocês podem ir enviando ao longo da palestra, né, ao longo do discurso. Então, o workshop, né, primeiro ponto. O objetivo desse workshop agora de 4 e 5 de agosto, que vai acontecer aqui em São Paulo, no espaço de convenções do Hotel Ibis Barra Funda.
O objetivo do workshop é fornecer aos participantes uma maior perspectiva em relação ao seu funcionamento, ao seu potencial inconsciente e como usar estratégias da hipnose ericksoniana para isso. E como isso será feito? Nestes 2 dias, nós poderemos ter acesso aos principais pontos do trabalho de Erickson, que com certeza se baseia em proporcionar um ambiente onde a comunicação, o intercâmbio, resultem em uma reorganização de informações que são levadas ao inconsciente. E esta reorganização possa promover cura, possa promover ampliação de perspectiva, possa resultar em acesso a recursos internos, resultar em uma maior habilidade de usarmos de uma maneira mais deliberada nossos aprendizados esquecidos. 2 dias onde nós possamos aprender sem nem mesmo saber como estamos aprendendo. E aprender sem saber como estamos aprendendo, se dar conta que aprendeu, é realmente uma experiência fantástica. Então, reforçando a data, dia 4 e 5 de agosto, é um final de semana. Nós vamos ter tempo para vivenciar isso. A ideia não é formar hipnoterapeutas, obviamente que um curso de formação em hipnose ericksoniana é um curso extensivo. Nós temos as turmas de formação, a próxima turma é em novembro. E a ideia do workshop é proporcionar estratégias da hipnose ericksoniana, configurada pela Beth Erickson, e que proporcionem essa finalidade que eu citei há pouco, que é reorganização de crenças, ampliação de perspectivas, um aprimoramento em si mesmo. É uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal. E para quem trabalha com atendimento, sejam psicólogos, terapeutas, coaches, enfim, profissionais que trabalham diretamente com pessoas, também podem incorporar esses aprendizados que serão vividos nesses 2 dias no seu trabalho, nas suas técnicas. E como não destacar, né, nesses 2 dias com quem nós estaremos aprendendo? Que é com a Beth Erickson. Com certeza, um dos grandes diferenciais desse workshop é poder aprender com ela, poder aprender com a Beth Erickson. Nós podemos dizer que é o mesmo que aprender sobre música clássica com Mozart, com Bach, é o mesmo que aprender pintura com Van Gogh. Enfim, é ter a oportunidade de estar com quem realmente representa a essência de uma filosofia, a essência de um trabalho que tem por base princípios muito sólidos, até mesmo específicos. Podemos dizer que falar de hipnose ericksoniana sem falar dos princípios da hipnose ericksoniana, sem falar das crenças de Milton Erickson que norteiam a técnica, é o mesmo que aprender a dirigir sem conhecer as regras de trânsito, ou seja, é impossível. Né? Uma coisa está diretamente ligada à outra. E aqui nós temos a oportunidade de aprender com a principal expoente dessa filosofia, não só por ela ser filha do Milton Erickson, ser filha de quem criou a técnica, mas por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo de mais de 40 anos ensinando e vivenciando a hipnose ericksoniana, sendo fiel a esses princípios, sendo fiel a essa técnica, sendo fiel ao próprio Milton Erickson. Milton Erickson é reconhecido como o pai da hipnose moderna, né? Um comunicador extremamente habilidoso. É até difícil encontrar palavras ou elogios que possam definir quem foi Milton Erickson, tamanha capacidade, tamanha sabedoria que esse homem viveu e deixou. Ele simplesmente remodelou a hipnose, baseando a técnica na arte da comunicação verbal e não verbal, de maneira extraordinária. Era muito comum, muito frequente que Erickson recebesse casos impossíveis, casos impensáveis, que vinham recomendados por outros psiquiatras, por outros psicólogos. Porque ele considerava a hipnose uma mudança de atenção da pessoa. E esse estado pode ocorrer de forma espontânea ou de maneira facilitada, através do processo da hipnose. Erickson dizia que essa mudança de enfoque trata-se de sair de um transe negativo para um transe positivo. Ao longo da vida, por diversas circunstâncias, nós vamos ficando fixados a determinadas formas de perceber as situações, a determinadas formas de pensarmos, de agirmos,
E muitas destas fixações são transes negativos, transes limitantes, que não geram os resultados que nós queremos alcançar, os objetivos que nós queremos atingir. Milton Erickson insistia que devemos ter confiança na mente inconsciente. Ela é responsável simplesmente por 95% das nossas ações. 95% das nossas ações são controladas em um nível inconsciente. E aqui a gente começa a identificar alguns princípios da hipnose ericksoniana, que acredita que todos nós temos uma sabedoria interna inconsciente que opera. E quando aprendemos a nos aliar a essa sabedoria, promovemos mudanças significativas em nosso funcionamento. Erickson acreditava que a solução já estava dentro do problema. Dentro da questão já estava a solução. O problema era a solução. E com essa mudança de enfoque ou abertura a essa sabedoria inerente a todo ser humano, é que se promovia uma cura ou a resolução. Não é à toa que a hipnose ericksoniana ela recebeu o nome do seu criador. Né? Não é à toa que esse estilo de hipnose recebeu o nome do seu criador. Essa modalidade de hipnose não se trata somente de um conjunto de técnicas, mas de um novo modelo de comunicação com fins persuasivos. Trata-se de como embalar uma informação de uma forma sugestiva, de forma que ela seja irreversível ao ouvinte, chegando a níveis inconscientes. O reconhecimento à sabedoria e ao poder da mente inconsciente, com certeza, é um dos pilares da hipnose ericksoniana. Milton Erickson soube, como ninguém, criar um processo de comunicação que convida a pessoa, que convida o cliente a acessar a mente inconsciente e de lá tirar todos os recursos necessários para a resolução da questão. E essa é uma perspectiva interessante, porque se o processo do problema está no inconsciente, nada mais sábio do que também levar para o inconsciente a solução. E Erickson realmente acreditava na solução que vinha do inconsciente. O foco dele era estabelecer, através do intercâmbio entre duas pessoas, a comunicação com essa mente inconsciente, levando as informações a ela e assim gerando uma nova organização, uma nova configuração para aquela problemática. As pessoas aprenderem a mudar em níveis inconscientes, mesmo sem a percepção consciente. E por que usar essa técnica, a hipnose ericksoniana? Todos esses aprendizados, esses programas, eles estão armazenados na nossa mente inconsciente. Como, por exemplo, andar, falar, dirigir, comer. Nós vamos nos esquecendo de nos lembrar como fizemos essas coisas incríveis. É realmente muito difícil aprender a andar, aprender a falar, e a gente fez isso. E esses aprendizados operam hoje independente da nossa vontade, do nosso pensar, da nossa consciência. O outro ponto é que a mente inconsciente, ela é programada para aprender, ela é programada para evoluir. E ela vai registrando, armazenando os aprendizados que vão apoiando esse crescimento. Porém, quando chegamos à vida adulta, alguns aprendizados, como crenças, ficam incompletos ou desatualizados. E é aí que uma nova informação ou uma informação complementar, levada diretamente à mente inconsciente em um estado de transe, gera uma nova configuração. Essa é a função da hipnose ericksoniana, que é a técnica que fala com esses 95% que nos gerenciam, que fala diretamente a essa mente inconsciente. Algumas características principais da hipnose ericksoniana, quando ela foi desenvolvida, remodelada pelo Milton Erickson, com certeza está muito ligado à linguagem, está muito ligado à comunicação. Ele tornou a hipnose uma técnica de comunicação poderosíssima, quando ele criou algumas características básicas da linguagem. O primeiro ponto de característica é a linguagem permissiva.
né? Erickson percebeu que a linguagem que fala ao inconsciente não poderia ser ordenativa, como era na hipnose clássica, na hipnose tradicional. Ele percebeu uma característica fundamental de linguagem que realmente fala à mente inconsciente. A linguagem na hipnose ericksoniana, ela não é autoritária, ela é um convite a uma experiência. E o inconsciente, ele realmente coopera quando convidado para uma experiência. É uma linguagem não diretiva. A linguagem direta apresenta limites, pois ela dá apenas uma opção direta, faça isso ou faça aquilo. Já a linguagem indireta, como uma metáfora, ela acessa, ela entra a informação, a mensagem, com um significado único para a mente inconsciente de cada pessoa, da forma mais adequada e mais produtiva para cada um. E até por essa característica, a hipnose ericksoniana não entra em choque com crenças. Uma vez que tudo que se precisa fazer é mudar o enfoque, mudar a perspectiva, uma crença pode ser reenquadrada e, mudada a percepção da crença, muda-se a sua configuração e, consequentemente, muda-se o efeito. Na hipnose ericksoniana, o poder não está no terapeuta. Não é o terapeuta que sugere a mudança. O terapeuta é apenas um facilitador do processo natural de cura de cada cliente. E assim o cliente encontra em si mesmo a solução para a sua questão. Tendo visto esses pontos principais que eu destaquei no início da nossa palestra, que é reconhecer o trabalho de Milton Erickson, reconhecer quem foi Milton Erickson, quem é a Beth Erickson, ter uma ideia geral, um quadro geral do que é a hipnose ericksoniana, dos princípios da hipnose ericksoniana, fica mais claro, fica mais fácil da gente perceber quais são os pontos principais e quais são os benefícios desse workshop. Vamos verificar cada um desses pontos agora, cada um desses aspectos que estão sendo apresentados aqui, em detalhes, se alinhando com o conhecimento que a gente construiu até aqui. Então, o primeiro ponto, né, a mudança de percepção. A ideia realmente é aumentar suas possibilidades, aumentar as possibilidades de aumentar a sua percepção de experiências que foram negativas para uma perspectiva positiva, ou seja, sair de um transe negativo para um transe positivo. As experiências que foram ou são negativas em sua vida, que podem ter uma mudança de foco e assim se gerar uma nova perspectiva. A Beth Erickson sempre diz que o passado não pode ser mudado, porém a percepção sim. Quando temos um novo quadro em relação ao que nos aconteceu, temos a possibilidade de experimentar aquela situação com novas perspectivas. Às vezes chegamos a nos dar conta que aquela situação foi o ponto-chave de uma grande transformação na vida. Quando ficamos emperrados a um fato, a uma vivência, nós acabamos tendo a percepção limitada. O próximo ponto é aprender recursos para reformular emoções negativas. Para você mudar situações negativas, você necessita de recursos. Usualmente as pessoas não estão conscientes dos recursos que já possuem. E esse workshop vai te ajudar a trazer esses recursos para a consciência, trazer esses recursos para uma disponibilidade maior. Não adianta você ter, ainda mais no mundo de tecnologia hoje, você tem tantos aparelhos, tantas tecnologias, você pode ter um e não saber usar e todo aquele potencial estaria perdido. Então, ter um recurso e não saber acessar é o mesmo que não ter o recurso. Outro ponto é expandir percepções limitantes em perspectivas possibilitadoras. Então, uma coisa são situações vividas, sejam situações passadas, situações pela qual você passou. Outra coisa é a percepção que você tem em relação a determinadas situações presentes, aspectos seus, características suas, a como você lida com isso.
né? Então, você pode ter uma experiência passada, ou você pode ter desafios presentes na sua vida, e a maneira como você lida com esses desafios estão ligadas à sua percepção em relação ao desafio. E, de novo, seja uma característica de comportamento, seja um defeito, seja um pensamento recorrente, seja um limite seu que você quer ultrapassar e não consegue, enfim. Às vezes a gente se considera teimoso, por exemplo, e acabamos vendo essa teimosia como um defeito, até podemos ser criticados por ela. Porém, é exatamente essa teimosia que te levou a estudar e assim entrar na faculdade que você queria. Muitas vezes, a maneira como a gente enxerga aquilo que nós consideramos ruim em nós é que é ruim, e não a questão em si, e não a problemática em si. Quando você tem uma percepção fixada, você se torna inflexível, sem opções. Quando você tem perspectivas, você tem flexibilidade, e assim você amplia suas opções. O outro ponto é uma mudança de atitude em relação à sua história de vida, né? Construindo uma vida mais produtiva, sem ter que remediar todos os acontecimentos passados. Nós usualmente focamos nos fatos que ocorrem em nossas vidas e acabamos por ficar emperrados nesses fatos, por emoções, por culpas. E nós somos muito mais do que a nossa história de vida. A nossa história de vida é uma parte da nossa vida. Com essa consciência, nós começamos a viver uma vida mais expandida, né? Uma vida mais positiva. E esse aspecto do workshop é uma grande possibilidade de liberação, uma grande perspectiva de liberdade, de nos reconhecermos com todo o potencial de tudo que podemos ser, sem ficarmos presos a histórias passadas repetitivas, a histórias desatualizadas, a histórias recorrentes. E você realmente pode mudar sem saber como está mudando e se tornar tudo aquilo que você nasceu para se tornar, sem ter necessariamente que resolver cada questão passada que pode ter acontecido, que pode ter lhe marcado, que pode ter, de certa forma, interferido na sua percepção, na maneira como você lida, né, com o seu dia a dia, com os desafios que você tem. Nós realmente somos muito mais do que isso, muito mais do que essas histórias, muito mais do que essas vivências. Nós vamos falar também de desenvolver atitudes e sentimentos que curam. Aprender como coletar atitudes positivas, que nos servem como recursos para geometricamente melhorar a vida. Pequenos atos, pequenas ações, que somadas, que juntas, mudam todo um contexto. Seja o ato de começar a escolher que pensamentos podem habitar sua mente, né? Nós acabamos nos envolvendo no dia a dia, com uma série de ideias, com uma série de pessoas, e vamos simplesmente poluindo a mente sem ter o mínimo critério do que entra e do que sai. Então, seja um ato como esse, de escolher que pensamentos podem habitar a sua mente, seja o comprometimento de levantar 10 minutos mais cedo para meditar, seja até mesmo o comprometimento que você possa ter com você de se proporcionar fazer algo que você realmente gosta, mas, entre aspas, nunca tem tempo, nunca encontra tempo para fazer. Então, esses pequenos passos, essas pequenas atitudes, tudo isso somado a essa força de transformação inerente, desenvolve essa atitude interna de cura, desenvolvem esses sentimentos internos de cura, facilitam esse processo natural. Nós somos biologicamente projetados para se curar. Isso é natural, não precisa se fazer nada para que uma cura aconteça. Se você corta um dedo, se você se machuca, naturalmente seu corpo começa a se organizar para uma cicatrização. Se a gente não atrapalhar o processo, é exatamente o que vai acontecer. A questão é que muitas vezes nós vamos atrapalhando o processo por não termos informação em relação a esse processo.
Então, um outro exemplo e muito atual, como mudar a maneira como você lida com o estresse e a ansiedade? O primeiro ponto é realmente reconhecer o grau de estresse que você se encontra na vida. Aí, então, poder se comprometer com uma mudança, com uma transformação. Quantas pessoas nós convivemos ou nós mesmos, né, somos agitados, aquela coisa de não parar de chacoalhar a perna, a mão, enfim, tá o tempo todo inquieto, ou não consegue dormir, ou não consegue comer, ou come demais, ou come de menos, enfim. Nós estamos num momento muito desafiador, porque essa série de comportamentos, ou essa série de vivências, a gente está lidando como se fosse normal, né? Fosse normal ser assim, ou esse fosse o nosso natural, quando não é, né? Viver em estresse, viver todo o tempo em estresse, não é o natural, não é o comum. Então, o primeiro ponto realmente é reconhecer em que ponto você está, em que ponto de partida você vai sair para poder se comprometer com uma mudança. Quando você reconhece o estresse, é que você pode iniciar o processo. E algumas vezes é realmente importante a consciência consciente para gerar uma mudança. É realmente importante aliar consciente e inconsciente para um processo de transformação. E, por fim, projetar em si mesmo uma vida mais positiva, afirmando o futuro. Né? Você é realmente quem pode determinar os passos da própria vida. Frequentemente, nós temos um foco bastante limitado sobre nós mesmos. Deixamos nossas famílias, amigos, marido, conhecidos, pessoas do trabalho, pensarem e até mesmo tomarem decisões por nós, determinando como que deve ser as nossas vidas, enfim. E a vida é sua, né? E ela requer um aprendizado para ser vivida. Né? Eu costumo dizer que a gente veio para esse mundo sem manual de instrução. E nós estamos numa jornada de aprendizagem. Para Erickson, a jornada era a meta. E só você pode se comprometer com o seu aprendizado, com o seu crescimento. Só nessa noite, nesse período que nós estamos aqui, você já recebeu diversas informações sobre o seu funcionamento, diversas informações sobre os seus processos, sobre os recursos infinitos que estão aí à disposição e muito provavelmente você acabe não acessando, não usando. E só você é que pode fazer essa jornada, só você que pode completar o aprendizado. Né? Erickson dizia que nós temos limites aprendidos. E esses limites aprendidos, eles precisam de novas informações para se transformarem, para se relaxarem e aí liberarem esse potencial. É uma condição humana essa, de estar sempre se renovando, de estar em constância, estar a caminho de. Né? Nós não somos seres prontos, nós estamos crescendo, evoluindo até o último dia de vida. Né? Então, continuar aprendendo é um compromisso pessoal. Continuar se desenvolvendo é um compromisso pessoal. Né? O que adianta ter uma Ferrari se a gente não sabe dirigir? Então, o que adianta ser humano se a gente não assume a habilidade de ser criador? Né? De poder construir um destino ideal para si, que tenham a ver com seus objetivos, que tenha a ver com uma expressão, com uma marca no mundo, né? Com aquilo que você quer deixar, com aquilo que você quer desenvolver, com aquilo que você quer plantar. E é isso que a gente quer proporcionar nesses 2 dias, essa ampliação de perspectiva, e realmente a vida é muito mais do que a gente está acostumado a se dar conta. Tem muito mais recursos, muito mais possibilidades, muito mais potencial para ser usado, para ser lançado mão, e o nosso trabalho é aprender, é se lançar na jornada para poder construir esse aprendizado e promover as mudanças que você precisa promover em você, na tua vida, no ambiente que você está inserido, né? No ambiente que você afeta e é afetado, toda mudança é sistêmica.
né? Você gera um movimento e esse movimento chega até você. Então, poder se comprometer com isso, poder buscar recursos que te auxiliem nisso é uma tarefa realmente pessoal, e é esse o convite que esse workshop está te fazendo, para que você conheça novas opções, para que você conheça uma nova forma de agir, para que você se beneficie dessa técnica que é simplesmente fantástica. Eu considero que é uma das ferramentas mais transformadoras do ser humano, que é a hipnose ericksoniana. Oportunidade de conhecer novas pessoas que vêm de lugares diferentes. A gente recebe alunos do Brasil inteiro, né? Então, no Ibis Barra Funda, é o local onde vai ser realizado o workshop, na sala de convenções desse hotel. Hotel de super fácil acesso, tanto para quem é de São Paulo, quanto para quem vem de fora. E eu aconselho aos interessados que corram, pois faltam pouquíssimas vagas para o encerramento das inscrições, né? Aproveitem enquanto é tempo para poder participar, para fazer parte dessa oportunidade. E, conforme eu prometi no início da palestra, a ideia, como bons ericksonianos, é sempre co-criar o conhecimento, não é simplesmente transmitir, mas é poder construir junto. Então, deixamos aqui um espaço bem interessante para as perguntas, que a gente recebeu bastante ao longo desses minutos que eu estou aqui com vocês. Perguntas bastante interessantes, que têm a ver com os temas que eu destaquei até aqui. E poder contar com a participação de vocês é o principal, é o primordial. A gente está aqui para poder atender a expectativa de vocês e, assim, poder conhecê-los pessoalmente no dia 4 e 5 de agosto, dividir esses momentos nesse final de semana, nessa proposta tão especial que vai acontecer. Então, a primeira pergunta que eu recebo aqui, uma das... a equipe acabou condensando perguntas parecidas do mesmo tema, e aí a gente vai tentar atender todo mundo aqui online, ao vivo. Se não, como eu falei, está aí na tela a Central CT Institute, o e-mail, você pode encaminhar a sua pergunta por e-mail, caso ela não seja respondida aqui. Então, eu estou com a pergunta aqui do Alexandre, de São Paulo, e ele pergunta: como a Beth Alice Erickson pretende falar com a mente inconsciente? Né? Tem várias perguntas nesse sentido. Como que se fala com a mente inconsciente? Bom, o primeiro passo de uma estratégia ericksoniana é poder distrair a mente consciente de modo que ela não interfira na mensagem, né? E isso é feito de diversas formas, né? A sua mente entende a intenção positiva de uma mensagem. E através do uso de metáforas, experiências de grupo e muitas outras técnicas que chamam a atenção da sua mente inconsciente, ela vai poder apresentar essas novas informações, ou até informações que você já tem, mas a partir de uma perspectiva diferente. Então, é a sua mente inconsciente que vai ligar os pontos, né? Ela recebe a informação. Precisamos de 1 grau de mudança, né? Você só precisa jogar uma pedra para se movimentar. Então, é isso que vai ser feito. Outra pergunta. Cristina, Rio de Janeiro. Como posso ver uma situação negativa como positiva? Se algo estava ruim, ele era ruim. Uma das estratégias ericksonianas que deixou Erickson bastante famoso foi o reenquadramento. Uma experiência do ponto de vista, dependendo do ponto de vista em que ela é vista, ela pode ser negativa, mas vista por um outro ponto de vista,
É uma perspectiva positiva. Como num quadro, em uma pintura, se você muda a pintura apenas, você pode ter a mesma pintura mudando a moldura. Você vai ter um novo quadro. Então, a ideia de mudança de perspectiva, de negativa para positiva, é através dessa técnica que ficou conhecida como reenquadramento, né? E é uma das habilidades e dos ensinamentos que a Beth traz. Próxima pergunta. Posso esperar para aprender estratégias específicas? Quem faz essa pergunta é o Sérgio da Bahia. Claro, vai haver algumas formas explícitas das melhores estratégias para gerenciar a sua vida. Lembre-se que a Beth vai estar falando com a sua mente inconsciente, que, de novo, é responsável por 95% de todas as mudanças de comportamento. E o seu inconsciente sabe melhor do que qualquer professor, uma vez que ele tem informações mais completas para mudar alguns padrões de comportamento. Então, sim, haverão estratégias específicas, mas principalmente haverá uma experiência onde você possa experimentar essas mudanças, onde o seu inconsciente seja informado, onde você receba novas informações, onde você passe 2 dias recebendo informações através da tua mente inconsciente e assim a sua mente inconsciente promova as mudanças que são mais adequadas e mais necessárias a você nesse momento. E uma mudança em nível inconsciente é uma mudança real, porque uma vez que é no inconsciente que está o processo, de novo, 95% do teu funcionamento é inconsciente, promovida uma mudança em nível consciente, você tem uma mudança integral, uma mudança efetiva. Próxima pergunta. Terei sucesso se utilizar as técnicas da hipnose ericksoniana com crenças limitantes. Essa questão das crenças limitantes também, nós recebemos várias perguntas aqui com esse tema. Quem pergunta é o Eduardo de São Paulo. Sim, com as técnicas ericksonianas você poderá reenquadrar, adquirir informações mais completas, reprocessar, né, com técnicas específicas da hipnose ericksoniana, você pode realmente mudar uma crença limitante, né? Não encontro outra palavra agora. Porque o reenquadramento, as informações mais completas, elas geram uma nova configuração no inconsciente. Né? Nós não somos seres completos, de novo, né? Nós estamos em construção. Então, às vezes, um aprendizado na infância que ajudou com a tua sobrevivência naquela época, ele foi efetivo naquela época, mas hoje é um aprendizado que não te ajuda ou te limita. Seja ficar mais quieto, porque era o que era imposto na tua casa, e você tem uma natureza mais comunicativa, uma natureza mais expressiva. Uma vez que você recebe uma nova informação e se dá conta que aquele aprendizado foi útil naquele momento, ou que aquela informação foi necessária naquele momento, e você completa a informação, você gera um novo resultado, você tem uma nova configuração. Obviamente que isso não é linear, né? Isso não é A igual a B e B igual a C. Isso é sistêmico, né? O inconsciente opera de uma maneira multidimensional, com várias opções, ele vai de um lado para o outro, para frente e para trás, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Nós temos o nosso aprendizado, né? A nossa educação, principalmente a nossa educação escolar, ela é muito baseada num aprendizado cartesiano, linear, de respostas prontas, e a gente acaba querendo tratar a vida dessa forma, né? Tratar o nosso funcionamento dessa forma. A gente percebe isso até no marketing, né? Quando a gente pensa nas ideias de filme, nas ideias de novela, no comercial de margarina, em que a vida é perfeita a partir do momento em que você atingiu determinados passos. Então, você nasce, você cresce, você tem filhos, você casa, enfim, tudo dentro de uma sequência e de um controle. E quando a gente experimenta a vida, a gente percebe que não é assim.
A gente experimenta amor e dor ao mesmo tempo, tristeza e alegria, ódio e perdão, tudo ao mesmo tempo agora, coexistindo dentro de você, numa perspectiva multidimensional. E quando a gente começa a se dar conta disso, é que você consegue processar, sejam crenças, sejam limites, sejam comportamentos, porque é possível você se desenvolver ao mesmo tempo que você não se desenvolve, né? Tudo é possível ao mesmo tempo agora, e é assim que é possível trabalhar uma crença usando essas estratégias de reenquadramento, essas estratégias de não controle, através dessa aliança com a tua mente inconsciente. Outra pergunta. A hipnose sendo um estado de transe, é como o coma? Entendi. O coma, ok. Só se diferenciando pelo consciente ou inconsciente, ou a consciência em ambos? Bom, no estado de coma não há consciência, né? Nós sabemos, em alguns casos, a pessoa pode, mas a mente inconsciente não está processando. E parte da autonomia, nesse momento, não está em processo. Já no estado de transe, tanto a mente consciente quanto a mente inconsciente estão em processamento. Então, até num dos slides, quando eu estava definindo a hipnose ericksoniana, né, a hipnose ericksoniana, o estado de transe, ele é um estado de consciência, ele é um estado de atenção focada, diferente da nossa consciência lógica racional, é um outro estado de consciência. Como, por exemplo, você está dirigindo, indo para sua casa. E aí você passou 1 hora dirigindo, chegou em casa e não lembra nem que caminho que você fez. Você estava em transe. Às vezes assistindo um filme que tem uma atração importante para você, ou quando você não estava apaixonado por uma situação, você está em estado de transe. Um transe mais leve, mas é um estado de transe. O estado de transe é um estado natural do ser humano. Nós entramos em transe e saímos de transe diversas vezes ao dia. É um estado onde a tua atenção está focada em alguma determinada situação, de forma que você acessa muito facilmente o inconsciente, e através desse estado você pode plantar, sugerir informações. E por ser tão natural, por ser tão comum, foi criado um processo para que pudesse se acessar de maneira consciente um estado como esse, e assim se desenvolveu a hipnose, e de uma maneira mais aprimorada a hipnose ericksoniana. Então, coma e transe são coisas muito diferentes, né? Transe é um estado de consciência, é um estado de consciência aberta, e é um estado de aprendizado onde você pode acessar informações. Outra pergunta sobre transe. Por que o transe hipnótico causa aprendizado mais profundo? Essa pergunta é da Lucy, do Amazonas. Bom, o transe hipnótico, ele causa um aprendizado mais profundo porque você está abrindo possibilidades, acessando a mente inconsciente. E é na mente inconsciente que nós temos os aprendizados mais profundos, né? Vou usar de novo o exemplo de dirigir. Quando nós começamos a dirigir, a gente começa a aprender de maneira consciente. E é realmente muito complexo quando você começa a aprender a aliar embreagem, marcha, direção, olhar retrovisor. E enquanto você está fazendo isso de maneira consciente, é bastante difícil dirigir. À medida que você vai praticando, à medida que você vai se desenvolvendo, à medida que você vai aprendendo, essa aprendizagem vai para o inconsciente e fica automática, de maneira que você não precisa mais pensar para executar. Então, ela se torna uma aprendizagem profunda. E em que momento que ela se tornou uma aprendizagem profunda? No momento que ela foi para o inconsciente. Então, o estado de transe proporciona um aprendizado mais profundo, porque você está acessando a mente inconsciente, tanto para levar informações, quanto para trazer informações de aprendizados que você já tem e não se lembra de se lembrar.
E ao se lembrar desses aprendizados se tornam recursos disponíveis para você, para o teu consciente, para você usar de maneira deliberada, de maneira que te auxilie nas suas situações de vida, nos teus desafios de vida. Outra pergunta. Adriana, terei sucesso se utilizar as técnicas ericksonianas em atendimentos de psicoterapia? Com certeza, né? A hipnose ericksoniana é uma técnica complementar, é uma técnica que pode ser somada ao teu processo de psicoterapia, né? Seja através da linguagem, seja através de técnicas específicas que você vai estar experimentando aí nesses 2 dias. Né? Erickson desenvolveu a hipnose ericksoniana como um transe naturalístico, um transe conversacional, onde na tua própria linguagem você consegue estar em transe com a outra pessoa e assim poder inserir informações nessa comunicação, nesse intercâmbio. Então, é altamente recomendável que você tenha também a teu dispor essa ferramenta tão poderosa aí no teu trabalho com psicoterapia, no teu trabalho com clientes. Pergunta de Ricardo, de Nova Iguaçu. Qual a diferença do transe hipnótico, utilizando as técnicas ericksonianas do transe e utilizando a hipnose clássica? Bom, na hipnose clássica, o poder está no hipnoterapeuta, né? Por princípio, na hipnose clássica, é o hipnoterapeuta que te coloca em transe. Então, é ele que faz o processo. Essa é uma premissa da hipnose clássica. Já na hipnose ericksoniana, é o inconsciente do cliente que está no poder. Ou é o inconsciente do cliente que resolve o problema. E não o hipnoterapeuta. O processo da hipnose ericksoniana é co-criar a cura. É um processo feito a 2, através de uma parceria e através de uma comunhão com a mente inconsciente do cliente. E essa mente inconsciente é que vai trazer o recurso, é que vai trazer a solução. Já na hipnose clássica, você vai colocar alguém em transe com algum objetivo definido. E isso vai funcionar para algumas pessoas e para outras não. Isso vai variar do nível de quão sugestionável é o cliente ou não. Vai ter esse limite para ser enfrentado na hipnose clássica, na hipnose tradicional. Bom, pessoal, eu estou recebendo aqui as últimas perguntas para a gente já ir encerrando. Já estamos aí no final, passou bem rápido, né? Esse período. Temos muito mais a falar, passar para vocês. Agradeço imensamente o tempo que vocês investiram aqui com a gente. Espero ter respondido a expectativa de vocês, as dúvidas de vocês em relação a esse workshop. As perguntas que eu não vou responder agora, pela essa questão de tempo, eu peço que vocês enviem por e-mail. Algumas perguntas já estão aqui selecionadas e nós vamos responder automaticamente por e-mail. Está aí para vocês, de novo, o nosso contato da Central ACT Institute, seja por telefone, seja por e-mail. Então, uma pequena correção. Tem o S, institute.org, o e-mail info@actinstitute.org. Vocês podem escrever para a gente. E em relação à participação no workshop, destacando de novo, envie seu e-mail, faça sua inscrição, garanta sua vaga. É uma oportunidade única. Nós não temos outro workshop com essa proposta. A Beth vem agora para o Brasil para poder dar essa proposta que ela formulou, que ela está aí viajando o mundo com esse workshop. Então, não é uma turma recorrente, que se você não vier dessa vez, tem outra turma para você vir. É oportunidade única mesmo. A gente sempre fica feliz quando consegue trazer a Beth Erickson para o Brasil. E ela vem devido a uma grande parceria de anos com o Dr. Stephen Paul Adler. E
através dessa parceria, ela volta e traz sempre novos conhecimentos, agregando para quem conhece e gosta da hipnose ericksoniana e sabe o quão poderosa é essa ferramenta. Então, depende de você agora participar, estar com a gente, poder crescer junto com esse grupo, que vai ser um grande diferencial. O Dr. Stephen Poadler estará lá esses 2 dias. Então, quem também tem entrado em contato com a gente por causa do workshop, por causa da formação em hipnose que é ministrada pelo Dr. Stephen, vai ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, já saber um pouco mais de quem é e com quem que você vai estar quando escolher fazer essa formação. É uma outra autoridade mundial em relação à hipnose ericksoniana, vive a hipnose ericksoniana, é uma figura humana incrível. Conhecê-lo já é um ganho, aprender com ele são 3 ganhos. Então, são 2 feras, 2 autoridades, né? 2 pessoas que realmente conhecem e sabem ensinar, e você vai ter uma grande oportunidade de aprendizado, de mudança, de transformação. Vai ser um prazer receber vocês lá. Fico aguardando os e-mails, fico aguardando o contato, sejam dúvidas, sejam sugestões, sejam elogios, sejam críticas. A gente quer sempre melhorar, a gente quer sempre se aprimorar. Então, qualquer informação complementar, qualquer comentário que vocês queiram fazer, está aí o e-mail, está aí nosso contato, e a gente fica aqui aguardando a comunicação de vocês, ok? Então, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pela audiência. Foi um prazer poder falar de hipnose ericksoniana com vocês. É um tema fantástico, 1 hora é muito pouco para poder explorar um tema tão rico. São muitas informações, a gente fica tentando selecionar o que passar para vocês, para que esclareça, para que traga informação. A gente está aqui com pessoas do Brasil inteiro assistindo essa palestra hoje, de todos os cantinhos possíveis. Isso deixa a gente muito feliz. No workshop também, nós já temos a maioria das vagas preenchidas, a gente já tem uma quantidade grande de pessoas para esse workshop que estão vindo das mais diferentes localidades, e esse é um grande prazer, porque é uma grande possibilidade de intercâmbio, uma grande possibilidade de comunicação, e é nisso que a gente acredita, né? É isso que a gente leva como missão. Então, é uma oportunidade de a gente se conhecer, da gente estar junto. Espero vê-los pessoalmente. Fico à disposição. Uma boa noite a todos.